Eu queria começar dizendo que, de fato, esse é um momento decisivo para o mundo e é um momento, mais do que isso, que acho importante entender como um momento de mudança de paradigma na região. Em diversos níveis, essa mudança de paradigma foi provocada pelo que a gente está assistindo há um mês na Palestina. Em diversos níveis, portanto. Em um dos níveis de mudança de paradigma é que a gente vai sair de um paradigma que, no fundo, já tinha deixado de existir, mas ainda existia simbolicamente e agora se desintegra, que era o paradigma de processo de paz, de solução possível, de diálogo, para um paradigma de crime e de criminalização. Crimes na lei internacional, crime de guerra, possíveis crimes contra a humanidade, como genocídio, e criminalização de todos aqueles que tentam denunciar esses crimes. Porque quando a situação se acirra a esse ponto, coloca-se em marcha todo o poder possível da repressão. O que é uma repressão fadada ao fracasso, em última instância, porque ela em si é ilegal. Então, a gente está saindo de um paradigma que era muito confortável, onde a gente conseguia se acomodar dentro da ideia de que lá no alto havia forças diplomáticas, políticas, mundiais, trabalhando por um processo de paz e que no final, portanto, haveria uma solução e que esses dois lados que a gente estava acostumado a enxergar em Israel, Palestina, alcançariam alguma forma de apaziguamento. Isso veio por terra. Não é um simples ataque o que a gente está vendo. É realmente um momento decisivo em que ruiu o quadro e o paradigma existente até esse momento. Então, no terreno, que é, na verdade, o mais importante de se entender, o que está acontecendo que nos leva a fazer essa ponderação, externar essa análise de que é um momento de mudança de paradigma. No terreno, o que há e o que fica claro que existe agora, ainda mais quando a ação israelense já faz 2 semanas que as lideranças políticas israelenses estão declarando que o objetivo é a limpeza étnica da Palestina, declarando que o objetivo é uma segunda Nakba, ou seja, a expulsão de pelo menos metade da população da faixa de Gaza para o Egito, né? Segundo aquela lógica absurda de que são todos árabes, então que montem barracas no deserto, porque são todos árabes e podem se integrar. Bom, essa é uma falácia enorme, mas quando a gente vê, então, a limpeza étnica da faixa de Gaza, junto com um genocídio acontecendo sob os nossos olhos, o que fica claro? Fica claro, em primeiro lugar, que o controle da ocupação militar israelense, ele é total sobre toda a Palestina histórica. Não existe uma fronteira em que, de um lado, governa Israel e, de outro lado, governa a autoridade palestina. A autoridade palestina na Cisjordânia e o Hamas na faixa de Gaza, todos dois, com as suas diferenças, né, e diferentes características, todos os dois estão sob ocupação militar, o que significa que o controle absoluto, e isso segundo as convenções de Genebra, a lei internacional, assim define a ocupação militar, é da potência ocupante. O que existe, e agora fica claro no terreno, é que, primeiro, o quanto a gente tinha em mente, aliás, ainda tem as pessoas em mente, aquele mapa da Palestina histórica como uma espécie de suposta fronteira separando Israel da Cisjordânia ou da faixa de Gaza. Aquela suposta fronteira chamada na lei internacional, na ONU, de linha verde, que era a linha de armistício de 49, ela não existe de fato. O que existe é que o muro que Israel construiu, ele não está na linha verde, ele está dentro da Cisjordânia, existem camadas de muro e ele entrecorta regiões, circunda, separa e anexa territórios da Cisjordânia. E dentro da Cisjordânia propriamente, há cerca de 20 a 22
pedaços, porções que se chamam, né, se usa o nome de bantustões em alusão ao apartheid da África do Sul. Esses pedaços de território são onde existe a maior população, densidade populacional palestina, e é onde o governo, né, o Estado de Israel, ele não quer anexar porque ele não quer cuidar da população, mas todo o território ao redor ele de fato controla, e controla toda a água subterrânea, todos os recursos, e agora na faixa de Gaza, em breve a gente vai ver certamente o gás natural começando a ser explorado no Mar de Gaza. Então, o projeto israelense, com a construção de assentamentos que saíram no começo do processo de paz, em 1993-95, de 350 mil colonos na Cisjordânia, hoje são 750 mil colonos, que ocupam de fato territórios que Israel não tem nenhum plano de devolver. Eles estão lá para ficar, esse é o projeto. O projeto é incorporar a terra, mas não a população. Esse projeto ele foi colocado em marcha durante o processo de paz, e sob os auspícios do processo de paz, e sob a cobertura e a fachada de que um processo de paz estava sendo realizado. E foi crescendo e crescendo e crescendo essa anexação indireta de territórios da Cisjordânia e na faixa de Gaza a transformação dela numa prisão, num gueto completamente murado, porque a densidade populacional lá é enorme e não interessava a Israel ter que cuidar dessa população, nunca interessou. Então, quando a gente fala que hoje é um momento de mudança de paradigma no terreno, é uma mudança que já vinha acontecendo, mas que agora se torna clara às vistas de todo mundo. O que antes, então, com o processo de paz, parecia ser um processo que levaria à criação de 2 estados, hoje fica claro que só existe um estado nesse território. Esse estado é o Estado de Israel, que ocupa territórios palestinos que, segundo a lei internacional, deveriam ser a Palestina, tal como sobrou, né, os 22% que sobraram da Palestina histórica. E Jerusalém Oriental, que é chave nisso tudo, e que, segundo o status de Jerusalém na ONU, na lei internacional, deveria ser, a oriental deveria ser devolvida para os palestinos. Está anexada, não está só ocupada, está de fato anexada. E a limpeza étnica da população palestina de Jerusalém Oriental acontecendo há 30 anos desde Oslo, através de legislação que eleva o IPTU num bairro palestino, daí o palestino não consegue pagar aquele IPTU, perde assim a sua casa, processos na justiça que, não havendo, às vezes, papéis antigos provando aquela posse, consegue extrair a casa de um palestino, e ocupação descancarada também, de colonos que vão lá, invadem e colocam o palestino para fora da sua casa, sob a proteção do exército. Então, a judaização de Jerusalém Oriental nunca parou. O aumento de colonos na Cisjordânia nunca parou. O aumento do número de prisioneiros políticos palestinos nas prisões israelenses, incluindo crianças, nunca parou. O roubo da água nunca parou. O corte das oliveiras, como punição coletiva, como castigo e tentativa de exaurir as condições de permanência na terra dos palestinos, nunca parou, sob os auspícios de Oslo. Mas o mundo não enxergava, não queria enxergar dessa forma. E o que está acontecendo agora, quando a gente vê a limpeza étnica em grande escala da Cisjordânia acontecendo, é essa mudança de paradigma, em que ficou impossível não reconhecer o que é, de fato, a situação. Não há 2 lados. O que há é um único Estado sobre um território da Palestina histórica como um todo, que segrega a população palestina, que enclausura a população palestina em bolsões territoriais, e dentro de Israel propriamente dita, ou seja, do que, aliás, Israel não tem nem fronteira definida, né? Mas dentro de Israel propriamente dita, 20% da população é palestina, que sempre foi, ao longo dessa história, uma população de cidadãos de segunda categoria, mas que agora, desde 2018, também se escancarou essa condição de cidadania de segunda categoria, quando aprovada uma lei básica, chamada Lei Básica do Estado-Nação, que diz que apenas quem é judeu dentro de Israel tem direito à representação nacional pelo Estado. Segundo, diz que é função do Estado de Israel ocupar os territórios da Cisjordânia.
territórios palestinos. Ou seja, essa lei básica já tinha deixado muito claro que havia uma situação que hoje Anistia Internacional, Human Rights Watch, diversas agências internacionais classificam como África do Sul, o governo da África do Sul classificam como um apartheid. Então, o que há na Palestina histórica é uma situação de Estado único, estado de segregação, estado de apartheid, opressão, discriminação e criminalização de todo aquele que tenta resistir a isso. Ele é preso, ele tem sua vida destruída, virada do avesso, expulso, fica anos sem processo, sem julgamento nas prisões israelenses, e essa criminalização está sendo exportada. Veja, a International Holocaust Remembrance Alliance, que é a Aliança Internacional de Memória do Holocausto, que deveria, com esse nome, ser uma entidade muito nobre para lembrar o horror que foi o Holocausto, o crime contra a humanidade que foi o Holocausto, essa entidade criou, por ela mesma, uma definição nova do que seria antissemitismo. E essa definição diz, de maneira completamente equivocada e prejudicial para os judeus, diz que anti-sionismo ou crítica a Israel equivale a antissemitismo. E a partir dessa definição, que foi adotada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, agora, dia 3, sexta-feira, a partir dessa definição, se procura criminalizar qualquer crítica que se possa fazer à política do governo de extrema-direita israelense no mundo. Então é isso que a gente está vendo. Essa mudança de paradigma significa que, finalmente, se escancara aos olhos de todo mundo o que existe de fato na Palestina histórica, o Estado único de apartheid que existe em todo esse território. Não há dois lados com quem negociar, representar um lado, representar outro lado, ao lado da justiça, ao lado da lei internacional, ao lado da solidariedade com os oprimidos e ao lado da força, ao lado da ocupação militar, ao lado da opressão e do apartheid, da manutenção do apartheid na Palestina histórica. Pois bem, essa situação corre o risco de se transbordar para toda a região do Oriente Médio e envolver o mundo, grandes potências, de maneira direta ou indireta, numa guerra que pode durar décadas. Por quê? Porque o mundo está deixando essa situação perpetuar. Esse é o cerne do problema. Então, de uma vez por todas, é hora de olharmos com uma lente mais precisa para o que acontece na Palestina, esquecer essa ideia de que dois estados vão surgir, portanto, dois lados amigáveis, têm que ser tratados dessa forma. Não, o Brasil pode ser amigo de todos na região, mas não amigo do apartheid, da opressão e da criminalização de toda e qualquer forma de pessoas que resistem a essa barbárie que está acontecendo. Estamos presenciando, por último, quero finalizar, um genocídio que vai ficar como um marco na história da humanidade. E se o Brasil continuar com uma postura apenas verbal de condenação, não vai adiantar grande coisa enquanto possibilidade de ajuda para a solução do problema. Um problema que tem potenciais de repercussão muito grandes. Obrigada.